Agora 4h24. Como prometemos aqui, vamos falar sobre a queda do embargo à carne brasileira por parte da China. Desde as primeiras horas da manhã, a Rádio Bandeirantes vem informando, né? Há uma confirmação que veio da ministra Tereza Cristina e que trouxe um fato novo para esse mercado, que é fundamental para a economia brasileira e para as exportações brasileiras. Nós vamos conversar aqui no Bandeirantes Acontece com o professor Fábio Pereira Andrade, que é economista e é do curso de Relações Internacionais da SPM aqui em São Paulo. Professor, como vai? Boa tarde. Eu vou bem, estou falando com o Ronald. Isso. Prazer, Ronald. Fico feliz com o convite. Prazer falar com o Zaidan, que eu ouço bastante das transmissões esportivas da Band. Prazer é meu. Enfim, estou à disposição no que eu puder ajudar tanto a Bandeirantes quanto os ouvintes. Sintam-se à vontade. Muito bem. Professor, a gente aguardava pela notícia, porque foi uma angústia para exportadores ao longo desse tempo, resolver essa pendenga aí com a decisão da China de não importação de carne brasileira. Os reflexos devem ser, talvez não possam ser sentidos tão rapidamente, mas há quem diga que tem muita gente estava segurando o boi no pasto para não mandar para venda, porque o preço poderia cair, porque isso ia ter uma oferta muito grande de carne. Como é que o senhor avaliou o período todo que a gente ficou esperando para que isso acontecesse, a necessidade do governo brasileiro apresentar 1 milhão de documentos para resolver essa situação, que não foi vista em outros momentos com tamanha relevância assim, para um mercado tão importante como o da exportação de carne? Bom, vamos lá. Acho que tem várias dimensões. Tem a dimensão de política internacional, onde eventualmente acontecem esses embargos, né? E não são única e exclusivamente fitossanitários. A gente que trabalha com economia política internacional sabe que muitas vezes alguns embargos têm motivações econômicas embutidas. Né? Então, essa é uma primeira dimensão. Né? Um país que exporta commodity acaba ficando um pouco mais exposto a esse tipo de embargo. Né? Em que pese ter uma longa tradição, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que trabalha de uma forma extremamente profissional para evitar qualquer tipo de problema, fatores exógenos acontecem. Então, acho que eu diria que do ponto de vista político, isso faz parte da economia política internacional. Do ponto de vista econômico, Ronald, você destacou muito bem. E aí, do ponto de vista econômico, sobretudo interno, havia uma expectativa muito grande de que com esse embargo houvesse uma ampliação da oferta de carnes, de proteínas de maneira geral, no mercado nacional, que esse fosse um fator relevante para diminuir a inflação, que foi bastante acelerada, medido por índice que é mais sensível ao consumidor, naquelas sopas de letrinhas de inflação que a gente chama de IPCA. Né? Então havia uma expectativa grande, né? E veja que durante o embargo, ainda que não tenha se redirecionado não tenha se mudado o processo de abate e redirecionado as carnes para o mercado interno, o que a gente notou? Uma pequena diminuição da elevação do preço de carne. Então, havia uma expectativa, digamos assim, no contrapé, de que esse embargo fosse, com a ampliação da oferta de carne, gerar um efeito, contribuir para diminuir um pouco mais a inflação. Agora, por outro lado, os exportadores estavam ávidos para que o embargo caísse, para que efetivamente eles tivessem não só a sua receita, mas que, do ponto de vista econômico, tivesse também um outro efeito muito importante, que é a entrada de dólares para evitar que o dólar continue subindo como vem subindo há todo esse tempo. Então, a grande questão agora, Ronald e Zaidan, é, de certa forma, como é que vai ser o que vai ser maior? A entrada de dólares e com essa entrada de dólares, uma diminuição da taxa de câmbio, e a gente diminui a inflação, ou se a gente vai ter um desabastecimento de carne que vai se refletir em um aumento no nível de preços, uma diminuição do poder de compra e um aumento de custo de vida por parte do consumidor. Essa é a pergunta que nós temos nesse momento. Se eu tivesse que apostar, pessimista que sou, eu apostaria no cenário de que a entrada de dólares não vai ser suficiente para diminuir o aumento de câmbio, e, com essa entrada de dólares, a gente vai ter um desabastecimento de carne que vai se refletir em um aumento de custo de vida por parte do consumidor. Essa é a pergunta que nós temos nesse momento. Se eu tivesse que apostar, pessimista que sou, eu apostaria no cenário de que a entrada de dólares não vai ser suficiente para diminuir o aumento de câmbio,
do aumento da valorização do dólar, e a gente vai ter uma diminuição da oferta de carne no Brasil, uma estabilidade da oferta de carne no Brasil, e a gente vai ter um efeito inflacionário significativo. Professor Fábio Pereira Andrade, é claro que o ideal para quem vende é ter vários compradores, não ficar na mão de um comprador só, assim como para quem compra não ter um único fornecedor. Perfeito. Mas nesse caso específico, considerando o tamanho do mercado chinês, o volume dos negócios, é inviável buscar alternativas, não que sejam do tamanho da China, comparáveis ao mercado chinês, mas que deem alguma opção caso a China volte a usar esse procedimento, porque claramente ela conseguiu barateamento do preço do produto. Pelo tamanho do negócio, é inviável ter uma alternativa ao mercado chinês para os vendedores? Eu não sou especialista em China, Zaidan, mas a gente nesse mundo acadêmico, que é um mundo relativamente pequeno, eu tenho uma amiga que estuda China com muita seriedade há muitos anos. Eu vou omitir o nome dela porque a frase é um pouco forte, mas ela fala o seguinte: olha, o volume de compras da China do mercado como um todo faz da China um potencial problema para todo mundo, né? E quando digo um potencial problema, é justamente nessas situações. A China ela é um player e um comprador importante de uma série de elementos, sobretudo quando se fala commodity. E aí, basicamente, isso tira muito do poder de barganha dos vendedores, né? A China poderia se abastecer, basicamente, com carne vinda da Austrália, que é relativamente mais próxima também. Então, pelo lado brasileiro, fica uma dificuldade muito grande de como aumentar o potencial de distribuição. Uma vez que, assim, eu insisto no trabalho da Associação Brasileira de Proteína Animal, que faz um trabalho extremamente competente, que durante muito tempo foi liderado por um professor aqui da casa, da SPM. Os potenciais mercados para distribuição de proteína animal já estão muito bem ocupados, obrigado, pelos vendedores brasileiros. Então, quando a China endurece o jogo e se vale de instrumentos de embargo, eles colocam os produtores brasileiros diante de situação de muita dificuldade. Novamente, para os ouvintes e para vocês estão falando com um professor que analisa, com um profissional de educação que sempre prefere traçar os cenários mais negativos, porque a partir dali o que vier, se eu errar, eu prefiro que seja um erro, no sentido das pessoas conseguirem visualizar a melhor situação. Mas eu prefiro sempre preparar, não só os meus ouvintes, mas os alunos para o pior. Então, eu diria o seguinte, que dados os instrumentos que a gente tem, há um poder maior por parte dos compradores do que dos vendedores nesse caso, Zaidan. Agora, professor Fábio, o ideal, claro, é que o Brasil produza carne suficientemente para abastecer mercados externos, para vender, trazer divisas para o Brasil e, ao mesmo tempo, dar conta do mercado interno, dar conta da demanda interna. Nós estamos com a demanda achatada, o brasileiro está com a renda baixa, a renda caiu ainda mais com a pandemia, o número de desempregados é indecente, é gigantesco. Mas, voltando em algum momento à demanda normal, o senhor acredita que a produção nacional conseguirá atender esses dois mercados, o mercado externo e o gigantesco mercado interno brasileiro? Bom, com a resposta que eu tenderia a te dar, olhando para o passado, que eu acho que é o nosso melhor indicador, é que se a gente olha para um período relativamente recente, que talvez não esteja na memória, sobretudo os nossos estudantes são muito mais jovens, mas de quem é um pouquinho mais velho, se a gente para pensar entre 10, 20 anos atrás, o que a gente tem de instrumentos são insumos para pensar que a resposta é positiva. Completamente neutralizados, Aidan? Não. A gente deve ter, o brasileiro vai, num cenário em que a economia brasileira se recupere, o nível de desemprego fica abaixo de 2 dígitos, a gente deve ter um cenário que o mercado de proteína se reestrutura,
dá conta de abastecer o mercado nacional, mas com uma inflação que vai demandar sempre uma atenção por parte dos operadores de política econômica para que essa inflação não tangencie e não chegue o mais próximo possível de 2 dígitos. Tá? Então, a gente falar de uma casa acima de, ou melhor, até sendo abaixo de 10%. Né? Eu diria que essa equação seria o cenário ideal e seria um cenário que a gente já viu acontecer para tentar não fazer uma periodização político-partidária. Entre 10 e 20 anos nós vimos basicamente um período em que o mercado de proteína animal abastecia bem o mercado interno, vendia muito bem fora do país. E o que basicamente havia de se liquidar e demandava uma atenção grande dos operadores de política econômica é lidar para que a inflação não seja alta. Mas se a gente tem emprego e a gente tem produto e a questão é lidar com instrumentos para que a inflação não cresça, eu diria que é o melhor cenário possível. Né? Então, a resposta seria assim, é possível equilibrar, atender a demanda externa como atender a demanda interna. E nesse sentido eu estou sendo otimista, Zaidan. Professor, então tivemos 3 e tá 2-1 então para o pessimismo, mas a gente cria pelo menos a expectativa. Fábio Pereira Andrade, economista, professor do curso de Relações Internacionais da ESPM, que nos atendeu aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, um grande abraço, muito obrigado pela atenção, até uma próxima. Até uma próxima, foi um prazer enorme, eu estou feliz de conversar com o Zaidan, feliz de conversar com vocês. O pessoal da Rádio Bandeirantes, sempre que precisar, por favor, entre em contato, estarei à disposição. Maravilha, um abraço, professor. Um abraço. Agora 4h36. Rede Bandeirantes de Rádio.